O melhor aplicativo de futebol do mundo está de volta com uma identidade totalmente inovadora. O OneFootball mudou e mudou para melhor. Você pode conferir a evolução clicando no primeiro link da descrição, onde você vai estar baixando gratuitamente para Android e iOS. Agora ficou mais fácil acompanhar todas as notícias do Atlético com o novo aplicativo OneFootball. E aí, Galo, galera, tamo junto. Salve, salve, nação atleticana, começando mais um vídeo aqui pro canal GaloTube. Meu nome é Ricardo Alencar e hoje nós vamos falar sobre aquilo que vocês tanto pedem para ser falado: excesso de gringos no elenco do Atlético, virando uma espécie de clube atlético estrangeiro. E para falar sobre os gringos, para falar quem sai na frente, quais que podem ser convocados, para falar tudo sobre eles, nada mais, nada menos que o nosso especialista no futebol sul-americano, Bruno Garcês. Seja bem-vindo. Olá, Ricardo, pessoal da GaloTube. Obrigado pelo convite aí. Vamos falar mais uma vez dos todos. É uma seleção de estrangeiros já, né? Se for contar aí, já tem muito jogador já, né? Vamos ver se quem vai ser dispensado e quem não vai ser. Exatamente, temos realmente essa dúvida, porque a maioria dos jogadores que São Paulo pede, Bruno, é estrangeiro, e a massa fica preocupada porque só podem jogar 5. Né? E a ideia do vídeo de hoje é a gente falar tudo sobre esses jogadores, e eu tenho uma lista aqui na minha frente, tirando, obviamente, aqueles jogadores que não fazem, né, parte dos planos do São Paulo, que é o Lucas Hernandes e o Ramon Martínez, mas ainda estão no elenco. Como não vão jogar, a gente vai deixar eles de fora e vai tratar sobre Dylan Borreiro, Savarino, Alonso. Temos também o Steven Franco, o Otero, o Casares, e podem chegar mais 2, Bruno. O Atlético busca no mercado um goleiro, e pelo que você está acompanhando os especulados, são estrangeiros também. E o atacante preferido do São Paulo é mais um, é chileno, é o Vargas. Mas a minha primeira pergunta para você, Brunão, é o seguinte: qual tipo de problema você acha que você deve ter convivido isso aí do seu meio futebolístico com outros times assim também, com excesso de estrangeiros? Quais são os maiores problemas, na sua opinião, com esse tanto de gringo no elenco? Eu acho que o futebol brasileiro, Ricardo, ultimamente já se acostumou com os gringos, né? Se for olhar nos anos 90, ainda tinha uma resistência com relação aos estrangeiros. Aí, a partir de 2000 e 2005, 2006, começaram a vir muitos estrangeiros darem certo no futebol brasileiro, né? Aí tivemos Conca, aqui o Atlético não teve tantos estrangeiros que deram certo, né? A torcida fica um pouco assim, um pouco recebiada, assim, quem são os jogadores que deram certo? São poucos, né? Mas os jogadores, assim, hoje, eles criam um grupo muito forte, né? E acabam, esse grupo de estrangeiros acabam recebendo muito bem os outros estrangeiros que chegam. Então, como o técnico é estrangeiro também, né, se fala muito espanhol, o importante é esse grupo de estrangeiros conviver muito bem com os brasileiros, né? Para eles não se sentirem donos do time completamente, mas que haja uma conexão entre técnico, que é estrangeiro, o grupo de estrangeiros e os brasileiros, né? Eu acho que o Santos teve isso, tá? Eu acho que o São Paulo conseguiu conduzir bem, mas não é fácil conduzir um grupo desse, você sabe como que é difícil. O São Paulo mesmo não teve facilidade de conduzir o grupo da Argentina. Ele perdeu o grupo da Argentina, perdeu o grupo, a finalidade ali, tudo. Então assim, ele tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu acho que foi uma boa pergunta sua com relação a como que fica os estrangeiros com os brasileiros. Isso a gente só vai ver com o tempo mesmo, Ricardo. E hoje a gente tem, Bruno, 6 jogadores, né, para 5 vagas até o momento. Lembrando que vale a pena bater na tecla que vão chegar aí mais 2 jogadores. O Atlético tenta, o Bruno, o Márcio tenta convencer o São Paulo a deixar o goleiro para o ano que vem. Vamos ver se ele vai conseguir. Você estava me falando em off sobre deixar o Rafael no Mineiro para que ele teste o goleiro em jogos, né? Não foi testado ainda, apenas um jogo não é parâmetro para uma avaliação. E vai que o Rafael dá conta, né? O Rafael também não tem a deficiência que o Vitor tem, que
com os pés, é um jogador bem mais evoluído nesse quesito. Mas o atacante pode ser, sim, estrangeiro, e o atacante é uma posição que o Atlético busca para já, para hoje, e o Vargas é o principal nome, é o que o Sampaoli mais gosta, mais confia. Obviamente o Atlético trabalha com plano B, com plano C, né? Não desistiu do Nahuel Bustos, mas como a Europa sempre está de olho nele, é muito difícil vencer essa concorrência. Mas eu gostaria de com todo o seu conhecimento, qual jogador você acha que sai na frente? Temos aí Dylan Borreiro, temos aí o Savarino, Alonso, Otero, Alan Steven Franco e Casares. 6 jogadores para 5 posições. Assim, o Júnior Alonso, para mim, ele vem para ser titular. Eu acho que é a melhor contratação do Atlético até aqui, né? Ele vem para ser titular, para comandar o lado esquerdo ali. Se for uma trinca de zagueiros, que eu acho que está sendo bem possível isso, o Júnior Alonso vai fazer o lado esquerdo ali, porque ele fez muito bem isso no Lille, e foi a boa adaptação do Júnior Alonso com o esquema do Bielsa, que é o grande ídolo do Sampaoli, foi o que entusiasmou o Sampaoli a fazer contrato o Júnior Alonso, porque ele jogou muito bem com o Bielsa, com as linhas adiantadas, com 3 zagueiros pelo lado esquerdo. Então eu quero esse zagueiro porque ele jogou muito bem assim no Lille. Então acho que ele já sai em vantagem aí. O Júnior Alonso, para mim, ele já é titular desse time. O meio de campo ali é complicado porque tem muitos bons jogadores ali e muitos bons jogadores muitas boas promessas. Verdade. Bons jogadores com passe, né? Não são volantes, eu não consigo chamar de volante. Talvez o Jair seja um mais volante. Mesmo assim, tem qualidade o Jair. Mas tem Jair, tem Alan Steven Franco, tem o Léo Senna e tem o Alan. Né? E fora o Natan, que também pode fazer essa função também. Então, acho que a competitividade ali é grande entre o Alan Steven Franco. Eu acho que ele não contratou à toa o Alan Steven Franco. Ele viu muito bem o futebol dele lá, o mesmo futebol que eu assisti e que eu fiquei também deslumbrado, que é um jogador com personalidade, 21 anos de idade. O menino controla o meio de campo, distribui bola, passe longo, virada de jogo. E isso é essencial no esquema do Sampaoli. Então, a minha segunda aposta seria o Alan Steven Franco, muito porque ele viu o futebol dele e ele vai ser essencial nesse esquema, porque você pode assistir os jogos do Sampaoli, tanto na seleção, na Laú, no Santos, no Sevilha. Às vezes o jogo nas triangulações não funcionam, ele tem que fazer uma virada rápida. E se ele não tem jogador com qualidade para fazer isso, ele perde uma arma. Então acho que o Alan Steven Franco vem muito para isso. Até para fazer uma leitura, distribuir, dar passe, lançar. Eu acho que isso ele vai fazer muito bem. Ele vem, para mim, na segunda posição ali de preferência. Aí faltam 3, né? Aí para essas 3 vagas, o Brunão, temos o Dylan, Savarino, Otero e Casares. Casares que é aquele ponto de interrogação. É o melhor jogador do meio, né? Tem talento de sobra, porém a gente vive nessa... É uma incógnita, na verdade. Ricardão, o Casares caixaria. Posso falar? Se não tivesse um atacante, faz conta. O Tardelli não tá jogando. Casares pode fazer um falso 9 e deixar o Casares mais próximo do gol. Ele encaixaria muito bem nesse time, porque ele podia ser esse cara, sabe? Tem boa finalização. Quanto aproximar mais um cara desse perto do gol, melhor. Só que eu acho que o Casares não vai ficar, eu acho muito difícil ficar. Infelizmente, eu não acho que ele vai se deter. É o mesmo caso do Cuevas lá no Santos. O São Paulo também queria cuidar do Cuevas, acho que o Casares vai ser na mesma linha. Então, melhor nem tentar mesmo. Acho que ele tá. Em nenhum momento ele mostrou uma diferença de comportamento pós-chegada a Sampaoli, mesmo na pandemia. Já sabe que é o mesmo Casares. Né? É o mesmo Casares de antes. Então, cara, não tem ninguém não, então esquece. Agora, aí dos outros jogadores, eu tenho acompanhado muito pouco o Dylan Borreiro nos treinamentos. Acompanhei muito pouco também na Colômbia. Tem uma informação para te ajudar. Falam muito bem dele, né? Isso, o empresário buscou clubes para empréstimo, o Sampaoli vetou. O Sampaoli quer ele no elenco. Até porque parece um jogador mais eclético. Assim. O Sampaoli pode usar pelas bandas, pelo centro. Parece que estava utilizando ele como volante em alguns momentos nesses treinamentos. Então, é um jogador que pode ser lapidado durante a temporada. Não vem para ser titular. Agora, o Savarino sim. O Savarino pode ser o cara da direita. Ele pode ser o ponta da direita, né? Que é um desafogo, que foi um desafogo para o Santos várias vezes. O Santos tinha controle, de repente, pá, no Soteldo. Aí o Soteldo, pá. O Savarino pode ser esse cara. Eu acho que ele conduz melhor Ele conduz muito bem a bola, é habilidoso, é liso, parte para cima, quebra a linha. Eu acho que ele pode soltar mais a bola. Eu acho que ele pode evoluir nesse quesito. Na Venezuela, ele era um cara mais ofensivo.
quando o Dudamel queria a Venezuela mais ofensiva, mais agressiva, mais aguda, era o Savarino. Quando ele queria uma Venezuela um pouquinho mais recuada ali, mas fazendo melhor a marcação, ele botava o Murillo, né? E aí depois na Copa América ele botou o Soteldo, que eu acho o Soteldo muito bom jogador, mas assim, o Savarino pode evoluir com o Sampaoli. Para mim é a terceira opção, para mim seria o Savarino. E aí, por isso que eu tô falando, às vezes cabe mais estrangeiro, cabe, porque esses três para mim saem na frente. Mas isso não impede que o Otero entre também nesse time. O Otero que a informação que a gente tem é que ele é negociável, o Sampaoli não vetaria uma saída dele, porém é um jogador muito interessante para segundo tempo, para uma bola parada. Então, nessa avaliação do Bruno, pessoal, não se esqueça de deixar seu like aí, muito importante, metralha o like aí. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Se inscreve também no Sudaca Brasil. Primeiro link da descrição. Você se inscreve lá no canal do Bruno Garcês. E então ficou aí. Alonso, Steven Franco e Savarino saíram na frente. E ainda temos 2 vagas para jogar. Então, não se preocupem tanto, né, com esse excesso de gringos. Porque Casares, ninguém sabe o que vai acontecer. O Dylan ainda não é um jogador para ser titular nesse momento, né? É um jogador para evolução. Então pode, até que chegue o Vargas, fica tranquilo, porque aí ele assume a camisa 9, ainda sobra um, né, Bruno? Então, agora o próximo foco quais jogadores você acha que podem ser convocados pela ano após ano em que você acompanha? Temos vários selecionáveis no elenco do Galo. Vamos lá, o Júnior Alonso tem sido toda hora, todo jogo do Paraguai ele é convocado. Mesmo que a zaga seja o Balbuena ou o Gustavo Gomes, o Toto Berizzo quer que ele seja pelo menos lateral esquerdo. Aí ele vira lateral esquerdo na seleção do Paraguai. Tanto que eles gostam do Júnior Alonso, tanto Bruno, que o Berizzo gosta. Eu pensei algo interessante, agora com o Alonso em evidência no Atlético do Sampaoli, talvez ele consiga vaga ali no lugar do Balbuena ou não? Ou do Gomes? Cara, eu acho tecnicamente o Gustavo Gomes é um dos melhores zagueiros da América do Sul, tá? É muito difícil competir com ele. O Balbuena também é um zagueiro muito técnico, né? Tem o Roberto Rojas, do River Plate, que está numa fase muito boa. Eu acho que os 3 acima do Júnior Alonso, de técnica, de marcação e tudo mais. Mas o Júnior Alonso é tão aplicado, é um cara tão consistente, tão regular, que ele fica... É impossível tirar ele do time. Você entende? Tipo, ele é uma base, uma base de sustentação dessa defesa. Então, eu não acho que ele poderia se quebrar galho como zagueiro ali no lugar do Balbuena ou do Roberto Rojas, mas ele na esquerda também ele faz muito bem a função. Então eu sou fã do Júnior Alonso muito por causa disso, pela consistência desse jogador. Então, além de um zagueiro, ganhamos um potencial lateral esquerdo, quem sabe numa saída do Arana aí por lesão, por amarelo, né, Bruno? Às vezes quer fechar, deixa o Arana correr lá para cima, faz como se fosse o Arana fosse ponto, já aconteceu muito lá no Santos. E aí ele desloca o Júnior Alonso para a esquerda para fechar a linha de 4, sabe? Então isso é possível, não é nada impossível, né? É verdade. Então Alonso, aí temos também alguns outros jogadores selecionáveis, né? O Franco, Savarino. Então, Alan Steven Franco sempre foi das categorias de base sub-20, ele não jogou Mundial, o Equador foi muito bem, jogou Sul-Americano, mas não jogou Mundial, até questionaram isso, por que ele não jogou, tinha futebol para isso. Jogou pré-olímpico, não foi bem, mas ele foi convocado ano passado. Eu lembro que ele foi convocado num amistoso contra a Colômbia, foram 2 amistosos, foi um com a Colômbia, que ele foi convocado. Então acho que em breve veremos mais Alan Steven Franco na seleção equatoriana, até porque é uma mescla que estavam querendo fazer com aquela seleção sub-20, que foi muito bem no Mundial, essa geração boa com a geração do Equador que vive rondando ali, mas eles estão fazendo uma renovação, e o Alan Steven Franco faz parte dessa renovação. Então, eu acredito que talvez nos próximos jogos de eliminatórias ele não seja convocado, mas em breve os técnicos estão de olho no Alan Steven Franco, é um jogador do futuro para o Equador, então acho que talvez nos próximos jogos não, mas acho que para o ano de 2021 você já tem o Alan Steven Franco jogando pela seleção equatoriana. Bacana demais. O Savarino sempre é convocado, né? O Dudamel gosta muito dele, mas com a saída dele da seleção venezuelana, não sabemos o próximo se vai convocar com regularidade, mas em futebol, tranquilamente, vai ser convocado, né? Tanto o Savarino como o Otero, os dois têm sido convocados, né? O Otero é mais reserva, né? O próprio Savarino é reserva. Eu acho que os últimos estudos da Venezuela era o Matiz, acho que nem o Murillo estava, né? Não estou esquecendo o outro, no do ponta, mas o Savarino não foi titular nesse jogo.
Mas assim, ele está sendo convocado, sempre convocado. É quase de lei, Otero, Savarino. Então acho que não vai mudar muito isso não. Por mais que mude o técnico, essa geração está marcando tanto para a Venezuela que eles preferem apostar no entrosamento. E esse time vai da liga, talvez ainda. A crença lá na Venezuela é que esse time vai, quem sabe, chegar no Mundial. E eu acho possível. Acho que tem uma geração muito boa. Essa geração do Sub-20 lá de 2017, com essa que junta com o Savarino, junta com o Otero. Eu acho que eles vão ser convocados muito ainda. Essa base aí não desmancha, não. A não ser que não joguem. Se o Otero não estiver jogando, acho difícil ficar convocando ele, né? Então, olha para você ver, pessoal, você que está assistindo aí, o Atlético, uma data FIFA, por exemplo, de seleções, poderia ter aí, no mínimo, 4 saídas por convocações, fora o Guga, que sempre é convocado também para a seleção olímpica, caso esteja aqui ainda, lembrando que o Mariano está chegando. Então é tão importante a gente nós entendermos, na verdade, essas preocupações do Sampaoli em ter pelo menos 2 jogadores de qualidade em cada posição, porque imagina uma data FIFA, o Atlético está com um jogo importantíssimo, aí perde para 2 jogos importantes, Alonso, Steven Franco, Savarino, Otero, um Guga da vida, por exemplo, algum outro jogador também que possa ser convocado para a seleção, porque também não devemos achar que só eles podem ser convocados. Às vezes vai ter brasileiro aí que vai jogar muito bem com o Sampaoli e vai ficar em evidência. Então é o seguinte, para abrir espaço, para talvez o Sampaoli conseguir trazer um Vargas da vida, conseguir trazer o goleiro que ele tanto quer, né? Tá entre Campanha, tá entre Dituro, tem alguns outros nomes aí. Qual desses jogadores você emprestaria, você negociaria? Se tivesse que sair, por exemplo, de 1 a 2 jogadores para a chegada de mais 1 ou 2? O Casares, lógico, eu sairia com ele. E só, acho que o Dila Moreira deixa ele grupo, ele pode compor ali, ele não vai ser convocado, a não ser para um sub-20 da Colômbia, mas não vai ser convocado para os amistosos da data FIFA, acho muito pouco provável. E mesmo que mesmo seja convocado, o Galo vai liberar, não acredito que vai prender o garoto. Agora, desses jogadores aí, você até falou assim, dos jogadores especulados, quem poderia ser, são convocados com frequência. O Vargas ainda é convocado de vez em quando, não entendo muito porquê, nem deveria ser, mas é de vez em quando. O Bustos não é um cara convocado para a seleção argentina, esse está negociando lá com o futebol italiano, não sei o quê, mas do lado dos goleiros, o Dituro não é convocado, ele é argentino, dificilmente ele vai ser convocado para a seleção. E o Campanha sim, frequenta a seleção uruguaia, e agora o Muslera machucou feio, acho que o Campanha é titular absoluto. Então ele vai ser o titular e vai estar sendo convocado com frequência, porque é um goleiro top de linha do futebol uruguaio. Então acho, dessas especulações que estão aí, se eu só estou esquecendo de algum, você me lembre. Não, eu falo é o Everson do Santos, mas esse é bem caro. O Galo não vai contratar, vai trazer oportunidade de mercado. Então, o Dituro, para mim, é o que se encaixa melhor. É o mais em conta, é mais barato, já tem 34 anos. Se for para trazer para não gastar, para mim seria o Dituro ou o Campana, né, que está em litígio com o seu clube. E não faz o líbero melhor do que o Campanha, tá? O Dituro, ele faz mais o líbero, porque ele aprendeu muito com o Beñat San José, o técnico espanhol lá do Saloré do Bolívar, e ele é essencial no esquema do Beñat San José com a linha adiantada, ele fazendo o líbero. E tanto é que ele fez a mesma coisa na Católica do Chile, né? Tanto lá na Bolívia quanto no Chile, o Dituro era o líbero do time. Então, acho que ele faz até melhor que o Campanha nesse sentido e talvez atenda mais o que o São Paulo quer. E olha para você ver, galera, então ano que vem, com certeza, né, com esses jogadores aí, vamos ter alguns problemas, mas é bom, porque o jogador se valoriza, o Atlético consegue uma venda futura por um valor maior do que comprou, lembrando que esse ano não vai acontecer esses problemas, temos o Brasileirão todo aí tranquilo. A partir do ano que vem, com certeza, vamos ter esse tipo de convocação. E o Bruno, eu acho que tirou todas as dúvidas de tanto que vocês me perguntam nos comentários sobre esse excesso de gringos. Agradecer aqui o Bruno pela participação. Se inscrevam no Sudaca Brasil, o link está aí, o primeiro da descrição. Não se esqueça também de inscrever aqui no Galo Tudo, de deixar o seu like, sempre tentando aqui trazer informações, fazendo um conteúdo diferenciado com o Bruno aqui também, de 15 em 15 dias, estou chamando ele para a gente fazer um conteúdo diferenciado. Ô Brunão, considerações finais, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Obrigado, Ricardão. Primeiro pela bela pauta, né, que a gente soube argumentar bem aqui sobre o futebol e avisar o torcedor atleticano. São muitos jogadores especulados aqui no Atlético.
Aí o pessoal fica com a sensação que tem muito estrangeiro. Mas se for botar na conta do papel, não tem tanto estrangeiro. Igual a gente fez hoje. Então, às vezes, cabe sim um atacante de fora, cabe sim um goleiro, e mesmo assim não interfere na formação do time, você não vai ficar nenhuma grande estrela do lado de fora, né? Eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela pauta, e vamos daqui 15 dias conversar novamente. Quem sabe já falando já da bola rolando, né, Ricardo? Aí seria sensacional. E o ano que vem, com certeza, o Bruno vai estar com a gente comentando o Galo na Libertadores, porque tem tudo para a gente conseguir. Um abraço para você que nos acompanhou até o final. Tamo junto, a gente volta a qualquer momento com mais informações do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro.